Agora é o seguinte, gente, mais um caso de feminicídio, infelizmente, foi registrado aqui na nossa cidade. Esse crime aconteceu no Jardim Aeroporto, na zona sul da cidade. Eu vou pedir para colocar a foto aqui da vítima e do companheiro dela. Essa aqui era a Gabriela, ela tinha 27 anos. Esse aqui, o Tomás, da mesma idade. Esse casal viveu junto por cerca de 8 anos. Ela era de São Paulo, deixou a capital, foi viver com o Thomas. Segundo os familiares, os dois tinham um relacionamento saudável. Era raro vê-los discutindo, brigando. Mas ninguém entendeu até agora o que aconteceu para o Thomas tirar a vida da companheira e, em seguida, tentar tirar a própria vida. Ninguém está entendendo nada. Os familiares estão abalados. Por quê? Porque os dois dias antes, recebi a informação de que eles estavam em frente à residência, sentadinhos ali na calçada, trocando carinhos. Como que 2 dias depois, o Thomas, ele pega uma faca e golpeia a companheira 2 vezes. 2 vezes. No pescoço e no tórax. Essa moça foi encontrada dentro do quarto, caída no chão, já sem vida. Ele estava em um outro cômodo da residência. Para a mãe do Thomas, foi um choque presenciar essa cena, que jamais vai sair da cabeça dela. E a gente vai acompanhar essa reportagem completa agora. Pode balançar. Um casal que parecia viver uma relação perfeita. Uma união de 8 anos que acabou em tragédia. Gabriela Rocha Alves, de 27 anos, foi morta com golpes de faca pelo companheiro, Thomas Ordeno dos Santos, da mesma idade. A jovem foi atingida no pescoço e no tórax. O crime aconteceu nessa casa, que fica na região sul de Franca. A PM foi chamada e isolou a área. Familiares do casal abalados tentavam entender o que havia acontecido. Segundo testemunhas, o casal teria discutido durante a tarde. A mãe do Thomas ouviu os gritos da nora. Desesperada, ela tentou abrir o portão que dá acesso à residência do casal, que fica nos fundos. Como não conseguiu, ela pediu ajuda para um vizinho, que pulou o muro e arrombou a porta. Gabriela foi encontrada sem vida no quarto. Já Thomas estava em um outro cômodo, ferido. Após assassinar a companheira, Thomas tentou tirar a própria vida. Ele cortou os pulsos e o pescoço. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado em estado grave para a Santa Casa. A Polícia Civil e a perícia estiveram no local. Infelizmente, é uma situação muito feia, muito triste. Muito sangue, tanto onde seria a sala da casa, como no quarto, né? A vítima está caída dentro do quarto. E o autor foi encontrado lá de fora. Ele também se esfaqueou, cortou os pulsos e enfiou a faca no próprio pescoço, né? Perdeu muito sangue. Está em estado gravíssimo e está passando por operação na Santa Casa. Gabriela vivia em São Paulo, deixou a capital para morar com Thomas em Franca. Parentes não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o relacionamento entre eles era tranquilo. A polícia agora vai investigar o caso para saber qual foi a motivação do crime. Fazer a perícia e depois disso sim conversar com a família, fazer primeiro a parte da polícia judiciária, né, para depois começar a conversar com a família, ver se tinha motivo, se eles eram um casal que brigava muito, se não havia isso, o que pode ter levado o autor a fazer o que ele fez aqui no local. Que é o que a família quer saber. O que levou esse rapaz a cometer uma atrocidade como essa? Tirar a vida da companheira e depois tentar tirar a própria vida em seguida. Mas a gente continua falando sobre esse caso. Quero chamar o Guilherme Gonçalves, que está ao vivo com a gente. GG, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Balanço Geral. O corpo da Gabriela já está sendo velado?
Ainda não, viu, Márcia? Boa tarde para você, para todos que acompanham o Balanço Geral. A Gabriela Alves, ela será velada, né? Ela que tinha 27 anos, aqui no velório do cemitério Santo Agostinho, que fica na Avenida Presidente Vargas, em Franca. E esse velório, essa despedida rápida, vai durar apenas 1 hora, viu? Vai começar às 3 da tarde, vai até às 4, porque depois o corpo será levado para Santo André, no ABC Paulista, e lá será sepultado. Já que a Gabriela não era daqui de Franca, não era da nossa região, ela é da região de São Paulo, da capital, estava morando aqui já há alguns anos, veio morar com o Thomas, e o Thomas Ordeno dos Santos, também de 27 anos. Eu conversei agora há pouco com o delegado responsável pelo caso e ele disse que o estado de saúde dele ainda é grave. Ele perdeu bastante sangue, está internado ainda na Santa Casa de Franca, passou por cirurgia durante a noite e o estado dele é considerado gravíssimo. Ele segue mesmo assim sob escolta policial na Santa Casa e quando receber alta será encaminhado para a cadeia e preso em flagrante pelo feminicídio, viu, Márcia? E o que chama a atenção, né? Ontem eu estive no local, né? Nós mostramos em primeira mão na TV aberta aqui na Record esse caso e chamou muita atenção. Ali no Jardim Aeroporto 2, os vizinhos todos assustados com essa situação, ninguém esperava o que aconteceu, porque horas antes e dias antes, aí no final de semana, a Gabriela e o Thomas, eles foram vistos sentados na calçada, conversando com familiares, se divertindo, se abraçando, beijando. Então era um relacionamento bem tranquilo e ninguém ouviu nada, ninguém dos vizinhos nunca ouviu nenhuma briga. Eles já moravam ali nesse endereço, no Jardim Aeroporto 2, pelo menos há 6 anos. E nós ainda não temos informações se o casal tem filhos, mas o Thomas, ele trabalha como motorista de aplicativo. E a Gabriela fazia salgados em casa e vendia também através da internet. E aí, Márcia, ontem, no final da tarde, a mãe do Thomas, que mora na casa da frente, ela teria ouvido gritos, ouviu algo diferente, tentou entrar na casa dos fundos, onde o filho morava com a Gabriela, só que ela não conseguiu, estava tudo trancado. Foi aí então que ela pediu ajuda de vizinhos, que pularam ali o muro, arrombaram esse portão, conseguiram entrar nessa residência e lá já encontraram a sala revirada, com sangue, ele caído um pouco do lado de fora da residência, ainda com vida e com o pescoço ferido com uma faca ainda, e os pulsos ele cortou, como o delegado disse aí na entrevista. E a mulher, ela foi também golpeada no pescoço e no peito, estava morta em um quarto. E eles teriam discutido horas antes e essa seria ali a motivação, o estopim para acontecer esse feminicídio. E outra informação, Márcia, ontem eu conversei com o irmão dele, do Thomas, rapidamente. Ele não pôde dar entrevista, também não quis, porque estava correndo para o hospital para ver como estava a mãe, que estava em estado de choque, e também o irmão, o estado de saúde dele, e todos perplexos e sem saber por quê. Isso aconteceu por conta da tranquilidade do casal, nunca nenhuma briga foi registrada ou eles ficaram sabendo dessa situação. E outro ponto importante, que eu conversei também com outros familiares e amigos, eles disseram que parece que o Thomas teria deixado uma carta dentro do imóvel. A gente não sabe se estava próximo ao corpo da mulher ou ao corpo dele, só que agora há pouco, como eu disse, eu conversei com o delegado que recebeu esse caso, o delegado da DIG, e não foi registrado aí no inquérito policial, por enquanto, nenhuma carta, nenhum documento que desse a entender a motivação para esse feminicídio, depois para o Thomas ter tentado tirar a própria vida. A gente continua aguardando, a polícia vai continuar investigando, porque durante a ocorrência ontem, se essa carta realmente existir, ela pode estar com algum familiar ali dessas duas pessoas, e isso deve ajudar bastante na investigação. Como o Eduardo Lopes Bonfim, delegado que deu entrevista ontem à noite, ele disse: feminicídio é um caso muito grave, absurdo, isso não pode continuar acontecendo de maneira nenhuma, e as mulheres que forem vítimas de violência, de agressões, devem sim denunciar e tentar sair desse ciclo de violência. Bom, o corpo da Gabriela será velado mais tarde, a partir das 3 da tarde, aqui no velório do cemitério Santo Agostinho, em Franca, e o enterro será em Santo André. Nossos sentimentos
a toda a família e, claro, a polícia vai continuar com as investigações e esse homem, se receber alta, vai para a cadeia pelo feminicídio. Márcia, é com você. Tá ok, GG, muito obrigada então pelas informações. Eu ia até perguntar a você sobre essa carta. Então a gente está aguardando, né, para ver se realmente o Thomas chegou a escrever essa carta, o conteúdo dela. A gente segue então acompanhando aí o desfecho desse caso, atualizar o estado de saúde dele, porque a gente sabe que ele ficou gravemente ferido, perdeu muito sangue, mas a gente vai então acompanhando aí o desfecho dos desdobramentos dessa história. Pode falar. Márcia, bom, se essa carta realmente existir, né, passa a ter então uma outra linha de investigação, que talvez essa discussão não teria sido a principal motivação do crime. Porque se essa carta, esse documento realmente existir, o crime pode passar a ter sido premeditado, porque de segundo relatos ali no local, não teria dado tempo para o Thomas, depois dos gritos da Gabriela, escrever algo muito grande, algo extenso, antes de tentar tirar a própria vida. Então, se esse documento realmente existir, vai aí mudar um pouco a linha de investigação para esse feminicídio ter sido, então, algo premeditado, já sido ali arquitetado por esse homem por algum tempo. Então, é importante a gente esperar agora o desenrolar das investigações, a polícia ouvir as testemunhas, familiares mais próximos, outras pessoas que moravam na casa, porque, se não me engano, o que o pessoal comentou ontem é que tinham ali mais o pai e a mãe do Thomas que moravam na residência e talvez ali um outro casal, um outro irmão ou irmã dele, já que eles moravam ali em Franca, no Jardim Aeroporto 2. Então, essas informações são importantíssimas para tentar entender o que motivou esse crime bárbaro. Márcia. Tá certo, GG. Obrigada mais uma vez pelas informações. Então, se realmente há essa carta, com certeza vai ser um documento e tanto para ajudar, então, a desvendar a motivação desse feminicídio. E a gente, é claro, vai acompanhando, então, toda essa história.